Vamos continuar falando sobre os números decimais. O que são os números decimais? Vamos lembrar qual é a definição de números decimais. São números não inteiros expressos por vírgula e que possuem casas decimais, como, por exemplo, nós temos aqui 1,54, né? Então, esse número significa que é um número quebrado, que significa partes. Ele não é um número inteiro. A vírgula é justamente o que divide a parte inteira do número, que é o que está na frente, com a parte decimal do número. Então, aqui eu tenho um inteiro, eu tenho um objeto inteiro, mais um pedaço dele, que é a parte decimal, que é 54 centésimos daquela parte. E aonde que nós usamos esses números decimais? Em quase tudo, né, gente? Olha aí, nosso dinheiro, ele é decimal, igual nós temos aí, ó, valor da maçã, 2,25, valor da melancia, 9,50. O nosso dinheiro, então, é decimal. Nós temos também partes de alguma coisa. Por exemplo, o copo aqui não está totalmente cheio, é uma parte dele que está cheia, ou seja, é 4/10 do litro que tem aqui dentro, né? Se o copo tem 1 litro todo, aqui só tem 4/10 do litro. Olha, aqui ó, só tem 6/10 do litro. Aqui ó, já tem 9/10 do litro. E assim por diante. Nós também usamos para medir nossa altura, né? O Mário e o Roberto estão, ó, fraudando a altura deles aqui, ó. Subiram no banquinho para ficar mais alto. Tá parecendo a professora Érica, né? Então, o Mário, quando subiu no banquinho, ele ficou com 1,83 m. O Carlos não subiu em nenhum banquinho. Então, o Carlos tem certo 1,41 m. E o Roberto, que também subiu em uma madeira aqui, ele atingiu 2 metros. Então, ele tem, ó, o número inteiro aqui, ó, 2 metros. Ele está aqui com 2 metros. Esse é o número inteiro. Os outros, não. Tem um pouco mais de 1 metro, mas não chegou a 2 metros. Esse daqui, ó, está quase chegando a 2 metros, mas ainda não chegou. Tem um pouco mais de 1 metro, mas não chegou a 2 metros. Agora, como que nós vamos ler os números decimais? Eu peguei um exemplo aqui, ó. 3, a vírgula e o 25. Para a gente ler os números decimais, fica mais fácil quando colocamos ele no quadro de valores. Então, vamos fazer isso? Então, nós temos aqui a vírgula, que separa justamente a parte inteira do número com a parte decimal. A parte inteira vocês sabem ler. É o que vocês escrevem. 1, 2, 3, 4, 10, 100, 1000, né? 5.000, 100.000. Essa é a parte inteira. Vocês estão cansados de saber como que se lê essa parte inteira. Agora, a parte decimal, ela é dividida, começando por décimos, depois tem os centésimos, depois tem o milésimo, depois tem o décimo de milésimo, centésimo de milésimo, milionésimo, décimo de milionésimo, centésimo de milionésimo, e assim por diante. Então, quando a gente bota esse número no quadro de valores, nós temos que lembrar que a vírgula fica debaixo de vírgula. A parte inteira vai ficar na parte inteira. Como aqui tem 3, que é o número inteiro, é só 3, ele é a unidade, então botei aqui ele na unidade. Aí tem a vírgula. E agora a parte decimal são 2 números. Então, vai ficar o 2 debaixo do décimo e o 5 debaixo do centésimo. Na hora que a gente vai ler a parte inteira, vocês, como eu já disse, vocês já sabem. Como que eu leio essa parte inteira aqui? 3. Ele é 3 unidades, é 3. Agora, a parte decimal, nós vamos ler o número todo e vamos falar a parte onde que paramos esse número. Por exemplo, aqui nós paramos no centésimo. Então, eu vou ler 25 centésimos. Então, como que fica esse número todo? 3 inteiros, ó, 3 inteiros e 25 centésimos. Entenderam? Fácil, né?
Vamos ver outro exemplo aqui. Eu tenho a parte inteira e a parte decimal. Vamos botar no quadro de valores. Então, ó, a parte inteira, 28, parte inteira. E a parte decimal, que número é esse? 4. 0,4 é a mesma coisa que eu falar 4. Mas aonde que parou? No centésimo. Então, eu leio 4 centésimo. Ó, parou aqui no centésimo. Então, eu vou ler 4 centésimo. Então, como ficou o nome do número? 28 inteiros e 4 centésimos. Vamos ver mais um exemplo. Esse é bem grande. Então, vamos ver. Para ficar mais fácil, vamos jogar no quadro de valores, sendo que, olha a parte inteira aqui, ó, vai ter unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Vai ter o 1000 aqui. E a parte decimal tem 3 numerozinhos também, que vai ser o décimo, centésimo e agora é o milésimo. Então, vou jogar no quadro de valores para a gente visualizar melhor isso. Então, nós temos lá, parte inteira, 1005. Unidade vai de 5, de 1 em 1, então é 5. Olha a vírgula aí separando. E a parte decimal, que número que deu? 207. E parou aonde? No milésimo. Então, como que a gente lê isso? 1005 inteiros, 207 milésimo. Agora, a gente vai fazer a comparação. Como que a gente sabe qual o número que é maior, qual o número é menor, quando tem a parte decimal? Para isso, eu vou pedir ajuda das nossas moedas que usamos no nosso dia a dia. Vamos pegar aqui a moeda de 5 centavos e a moeda de 50 centavos. Qual das duas tem um valor maior? Qual que vale mais? Ah, isso vocês estão fera. O de maior valor é a de 50 centavos. Como que nós escrevemos 5 centavos e 50 centavos? Então, 5 centavos se escreve assim e 50 centavos se escreve assim. Como que nós vamos saber qual que é maior, qual que é menor, na hora de comparar a parte que escrevemos os numerais? Então, nós temos aqui, ó, a gente pega, se a parte inteira for igual, ó, igual aqui, ó, a gente esquece a parte inteira, já que elas são iguais, não vai saber pelo inteiro qual que é maior, qual que é menor. Então, a gente vai pegar a parte decimal. Se aqui tem 2 casas decimais, aqui também tem que ter 2 casas decimais, ó. 2 e 2. Então, nós vamos ler. Qual que é maior? 5 ou 50? Isso aí, o 50, logo, o 50 é maior do que o 5. Então, 5 centavos é menor que 50 centavos. Mas vamos ver isso sem falar de moeda. Eu tenho aqui o número 3 inteiros e 250. E tem o número aí 3 inteiros e 25. Vamos jogar no quadro de valores para ver qual dos dois aí que ficou maior. Então, olha só. A parte inteira deles é igual. Então, não vou nem olhar a parte inteira que é igual. Os 3 são iguaizinhos. O 3 é igual nos dois. Agora, o décimo, esse daqui tem 2 décimos. Aqui não tem nada de décimo. Qual dos dois que é maior, então? Isso aí, o décimo. Para ter mais certeza, olha que número que eu tenho na parte decimal. Aqui ficou 250, ó, 250. E qual o número que eu tenho aqui na parte decimal? É o, olha, que número que forma esse daí? É o 25. Qual que é maior, 250 ou 25? Isso aí. Então, 3 inteiros, 250 milésimo é maior do que 3 inteiros e 25 milésimo. Vamos, olha a leitura deles aí. 3 inteiros, 250 milésimo e 3 inteiros e 25 milésimo. Continuando comparando, vamos pegar outros exemplos aqui. Então, nós temos aqui, ó, 4 exemplos. Vamos comparar esses 4 exemplos. Primeira coisa que a gente vai fazer é olhar a parte inteira. Olha só, esse daqui já tem a parte inteira diferente. E o 5 é maior do que todos os outros 3. Então, o 5 é a parte inteira maior aqui. Então, esse número é o maior de todos eles. Então, vou botar aqui, ó. Ele é o maior. Então, já descobrimos um. Agora, esse daqui tem só 2 casas decimais.
né? E aqui nós temos 3 casas decimais. Então, o que nós vamos fazer? É igualar as casas decimais. Quantos milésimos tem aqui? Não tem nada, então eu boto nada, 0. Então, igualei. Agora, olha só, que interessante. Que número ficou aqui decimal? 250. E que número ficou aqui decimal? Também 250. Então, eu posso falar que esses dois números daqui, eles são iguais. Agora, vamos para o último número. Já que já está igualado, 3 casas decimais, que número formou isso daqui? 25 milésimos, não é isso? Então, qual que é maior? 250 milésimo ou 25 milésimo? Isso aí, gente, 250 milésimo é maior que 25. Então, 3 inteiros e 25 milésimo é o menor número de todos eles, é o menor. Então, vamos fazer a ordem crescente deles? Nós temos aí, então, 3 inteiros e 25 milésimo é menor que 3 inteiros e 250 milésimo, que é igual a 3 inteiros e 25 centésimos, que é menor do que 5 inteiros e 25 centésimos. Agora vamos aprender como se faz a adição dos números decimais. Vou pegar um exemplo aqui. Eu tenho aí 245 inteiros e 807 milésimo, mais 32 inteiros e 905 milésimo. Vamos jogar para o QVL. Por quê? Porque quando nós fazemos adições de números, nós temos que botar unidade debaixo de unidade, dezena debaixo de dezena, centena debaixo de centena. Os números decimais também é a mesma coisa. Eu tenho que botar décimos debaixo de décimos, milésimos debaixo de milésimos, centésimos debaixo de centésimo, direitinho. Assim, desse jeito, a vírgula vai ficar debaixo de vírgula. Vamos jogar para o quadro de valores para a gente ver como que se faz isso. Olha lá. Eu tenho aqui a parte inteira, que ficou direitinho da parte inteira. E a parte decimal, que ficou também debaixo da parte decimal. O sétimo, que era milésimo, ficou em cima do 5, ó, que é milésimo. Ó, nós temos aqui, ó, décimo, centésimo e milésimo, né? Então, agora que eu botei tudo na ordem direitinho, vocês vão ver que a vírgula tem que ficar direitinho debaixo de vírgula. Ó. A vírgula que separa a parte inteira da parte decimal tem que ficar direitinho debaixo de vírgula. Agora é só somar. 7 mais 5, 12. O 2 fica e o 1 sobe. 1 mais 0 mais 0, 1. 8 mais 9, 17. O 7 fica aqui e o 1 vai lá para os inteiros, ó. 5 mais 1, 6. Mais 2, 8. 4 mais 3, 7. E 2 não tem nada para somar, continua sendo 2. Vamos pegar mais um exemplo? Olha que interessante esse exemplo. No primeiro número, eu só tenho a parte inteira. No segundo número, eu tenho a parte inteira e a parte decimal. Então, essa parte inteira aqui, que é o 28, é que vai ficar justamente embaixo do 127. Vamos jogar lá para o quadro de valores para ver como fica? Olha que interessante, ó. Os 127 inteiros, ele não tinha parte decimal. Então, para me completar, para ficar igual ao de baixo, eu completei com 0. Ó. Não tem 0, décimo e 0 centésimo. Aí, quando eu boto embaixo o outro número, a outra parcela, nós vamos ver que a parte inteira ficou debaixo da parte inteira. E a parte decimal, eu tive que completar lá em cima com 0 para ter o que somar. Então, agora eu somo 0 mais 3, 3. 0 mais 4, 4. 7 mais 8, 15. Vai 1. 2 mais 1, 3 mais 2, 5. 1 não tem nada para somar aí embaixo, continua sendo 1.